Bom dia, pessoal. Estamos no dia. Deixa eu tentar marcar aqui. No dia 26 de abril de 2020. E o texto que a gente vai estar usando no culto de hoje é Mateus 12, dos versículos 46 a 50, onde eu vou estar aqui falando sobre ser valorizado por Jesus. Quem é que não gostaria de ser valorizado por Jesus? Vou estar colocando três perguntas. A primeira pergunta é: como provo o meu valor? Como é que eu me valorizo? Como que eu provo que eu valho alguma coisa nesse mundo? A segunda pergunta: como Jesus me valoriza? E a terceira pergunta é: como que eu devo viver dependendo aqui de como eu provo o meu valor, dependendo de como Jesus me valoriza. Desde quando a gente nasce, parece que a gente é obrigado a provar que a gente vale alguma coisa. Vou na escola, tenho que provar que sou um bom aluno e mereço notas boas. Eu vou. Depois eu fui crescendo. Faz conta que eu encontro alguma garota legal, tenho que provar que eu mereço o amor dela. Eu tenho que provar que sou como se fosse digno, assim, digno de passar no vestibular. É uma vida um pouco meio chata, né? Toda hora tem que estar é, buscando ser respeitado por alguém, provar o valor. Uma vida um pouco cansativa. Então, por exemplo, no meu ambiente de trabalho agora, se eu quero ser respeitado, eu quero ser respeitado por quem? Essa é a primeira pergunta que, se eu quero ser respeitado, eu deveria me perguntar assim, por quem que eu quero ser respeitado? Pelos meus colegas de trabalho? Se sim, então o que, que eu devo fazer para ser respeitado? Então, no meu caso aqui seria, por exemplo, publicar artigos. No caso de uma pessoa que está prestando vestibular, eu quero ser respeitado pelos meus coleguinhas? Sim, então o que, que eu devo ser? O que, que eu devo fazer? Ah, devo passar no vestibular. E cada um aqui tem as suas respostas. Parece que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Só que se você for parar para pensar bem nessa pergunta, eu quero ser respeitado por quem? Quando a gente responde essa pergunta, o por quem, a gente está mostrando aí para quem que a gente está dando valor. Então, por exemplo, vamos supor que o meu filho, ele, não é verdade, mas supondo, vai, o meu filho, ele valoriza demais os seus coleguinhas na escola e não valoriza muito eu como pai. Então, se ele quer ser respeitado pelos coleguinhas da escola, ele vai fazer coisas diferentes do que ele faria se ele quisesse ser respeitado por mim. Então, dependendo de para quem eu, assim, dependendo da pessoa que eu quero agradar, eu vou fazer certas coisas para ser respeitado. Entenderam mais ou menos a ideia aí como que a gente prova o nosso valor? Bom, eu vou tentar dar um exemplo aqui de Mateus. Mateus, né, o do que escreveu o livro de Mateus, discípulo de Jesus. Vamos supor aí que então ele pensou assim: para eu ser respeitado, eu preciso de conquistar dinheiro. Como que eu provo o meu valor? Mateus pensou através de dinheiro. Aí, para ele conseguir bastante dinheiro, ele pensou assim: eu vou trabalhar para o Império Romano. Vou trabalhar aqui para o Império Romano e vou ser cobrador de impostos. Cobrador de impostos. E aí, de fato, o Mateus consegue ser cobrador de impostos, tirando dinheiro do seu próprio povo, né, do povo judeu, e repassando esse dinheiro para o Império Romano. Os judeus eles desprezavam os romanos e desprezavam mais ainda os publicanos, que foi aqui a profissão que
que Mateus acabou tendo, né? Ou seja, com isso, Mateus ele acabou sendo desprezado pelo seu próprio povo. Talvez algumas pessoas o respeitassem por ter dinheiro, mas ao que tudo indica, à medida que Mateus foi trabalhando na coletoria, ele talvez ele tenha visto que ele fez alguma aposta aí meio errada na vida. Só que agora ele já era tão desprezado por tanta gente que mesmo que ele quisesse mudar de vida, ele já estava em uma situação meio complicada. Vou partir agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta aqui é como Jesus me valoriza. Eu vou tentar colocar aqui como Jesus valorizou Mateus desprezado. Mateus 9,9, a gente já estudou isso, mas recapitulando. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, em uma mesa onde ele cobrava impostos, e disse-lhe, siga-me. As pessoas se afastavam de Mateus, ninguém queria conversa com ele, mas Jesus olhou para Mateus e falou, Mateus, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus saiu da mesa da coletoria, deixou o dinheiro que estava lá, é o que tudo indica, e seguiu Jesus. Ele não se preocupou mais em ser cobrador de impostos. De alguma forma ele abandonou tudo. O ganha-pão dele, que era cobrar impostos, ele abandonou e apostou a vida dele em Jesus. Mateus foi valorizado por Jesus. Mateus, que era desprezado pelas pessoas, ele foi valorizado por Jesus, certo? Mateus, quando ele olha Jesus e o segue, Jesus estava... várias evidências já estavam mostrando que ele é o filho de Davi, o Messias, e Mateus, ele deve ter escutado as pregações de Jesus, visto os sinais, e então Mateus, quando ele resolveu seguir Jesus, dá uma boa ideia aqui que ele abandonou tudo porque ele valorizava. Mateus, ele valorizava Jesus. Ele valorizava Jesus. Então, Mateus, ele valorizava Jesus e ele foi valorizado por Jesus. Tá vendo aqui que a gente está observando que é como se fosse um casamento, né? Mateus valoriza Jesus, Mateus é valorizado por Jesus, Jesus valoriza Mateus, e é como se fosse um encontro. Mas um encontro de quem? De Jesus, que é santo, com Mateus, que é pecador. Ou era, assim, um grande pecador. Ele se arrepende e abandona a mesa da coletoria, abandona o cargo de publicano e segue Jesus. Bom, pessoal, continuando ainda na segunda pergunta, como Jesus me valoriza, eu vou ler o texto de hoje. Então, Mateus 12:46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, com Jesus. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Se vocês lerem o capítulo 12, que é o que a gente está lendo, né? Vocês veem aqui que Jesus ele está falando contra os fariseus. Deem uma olhada, preste atenção. Ele está falando, e aí vem a mãe de Jesus, né, com seus irmãos, e alguém avisa, olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Agora eu vou para a terceira pergunta. A terceira pergunta aqui é como Jesus me valoriza. Aí Jesus, ele está sentado na mesa com os seus discípulos e ele fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos, aqui apontando os discípulos, assim, tum, 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 tum.
ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E quando Jesus fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ele deve ter falado isso, obviamente, para Mateus. Então, aqui Jesus ele aponta Mateus e fala que Mateus é como se fosse a mãe ou o irmão dele. Mateus, que era publicano, que era desprezado pelo povo judeu. Então, esse que era desprezado acaba sendo muito valorizado por Jesus. Os nossos familiares, eles estão conosco, né? Mãe, irmãos, eles estão conosco desde quando a gente nasce, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos estiveram comigo no meu crescimento, viram e me conhecem razoavelmente bem. Recentemente minha mãe faleceu e aí eu, meu pai e meus irmãos, a gente foi obrigado a fazer o funeral da minha mãe. A gente teve que conversar, é tudo uma correria, na verdade, né? Mas a gente teve que estar junto no funeral. Uma situação bastante desagradável, né? E eu acredito que isso que aconteceu comigo acontece em toda a família. A família, mãe, irmãos, pai, eles estão unidos em momentos extremamente difíceis. Quem que são os nossos amigos de verdade? São as pessoas que estão conosco nos nossos momentos difíceis, certo? E eu acho, assim, que quem vai estar comigo nos meus momentos difíceis vai ser a minha família. E Jesus aqui ele está falando assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Seria uma pergunta do tipo: quem é que está comigo? Quem está acompanhando a minha vida? Quem vai estar comigo nos meus momentos difíceis? Quem é que vai me suportar nas dificuldades da vida? Quem são os meus companheiros de verdade aqui nesse mundo? Agora imagina, então a gente tem aqui Maria de um lado, né, que é bastante respeitada, e Jesus pega, aponta para Mateus, um ex-publicano, e fala assim: tá aqui a minha mãe, por exemplo. Imagina, é quase um escândalo Jesus ter feito um negócio desses. Vocês não acham? É complicado, né? Não estou aqui querendo falar que Jesus não amava Maria, que Jesus nem amava seus irmãos. Eu não estou falando isso. Jesus, quando ele está sendo crucificado, ele olha para o discípulo amado, João, e fala assim: para João cuidar de sua mãe, de Maria. Claro que Jesus tem um carinho enorme por sua mãe. Jesus também tem um carinho pelos seus irmãos, notoriamente Tiago, que se torna um líder na igreja, né? Ao que tudo indica, ele se converte, ele crê que seu irmão é o Messias depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Então, Jesus ama sua mãe e seus irmãos. Mas aqui nesse texto, Jesus ele aponta para os seus discípulos e valoriza demais os seus discípulos. A gente pode, então, agora quando eu fiz essa pergunta, como Jesus me valoriza? Como Jesus me valoriza? Eu sou discípulo de Jesus? Sou. Então, se eu sou discípulo de Jesus, Jesus me valoriza como se fosse Maria, sua mãe. É impressionante. Jesus está me valorizando demais, não está não? Agora, indo para a última pergunta, dado isso que eu falei, como que eu devo viver? Jesus ele continua, ele fala assim no versículo 50: pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então, como é que eu devo viver diante
do fato de que Jesus me valoriza a ponto de eu, pecador, né, é, receber, a ponto de Jesus se sacrificar por mim, sendo eu pecador. Eu não fiz nada para merecer o amor de Jesus. Não só eu não fiz, e eu vou perguntar para você, será que Mateus ele fez alguma coisa para merecer o amor de Jesus? Pergunta aí para vocês, pessoal. O que Mateus fez para merecer? O que Mateus fez para merecer o amor de Jesus? O que Mateus fez para merecer o amor de Jesus? Respondam, vamos continuar. Então, Jesus o chamou, Jesus chama Mateus, sendo que Mateus não tinha feito nada para merecer o amor de Jesus. É bem essa impressão que dá no texto. E se uma pessoa, por exemplo, Mateus, quando ele que admira Jesus, ele que está vendo Jesus pensando, esse deve ser o Messias, esse é o que vem libertar Israel, eu de alguma forma eu queria estar com ele, mas imagina, eu sou tipo como se fosse um nada nesse mundo. Um nada nesse mundo, como é que Jesus nunca me chamaria, mas poxa, eu gostaria tanto que ele me chamasse, mas ele nunca vai me chamar porque eu não mereço nada dele, eu vou continuar aqui cobrando os meus impostos. E de repente vem Jesus, ele e chama Mateus, Mateus, segue-me. E Mateus o que faz? Mateus larga tudo, porque ele sabe que vale muito a pena viver com Jesus. Ele está observando, ele está vendo, ele tem muita certeza que vale a pena fazer isso. Ele larga a profissão dele, larga o dinheiro, ele larga tudo. Ele Jesus. Como que eu devo viver então? Eu devo viver nessa, digamos, como se fosse nessa perplexidade, né? Eu tenho que estar vivendo de uma forma mais ou menos perplexa. Como Jesus pôde ter me salvado? E em me salvando, em me escolhendo, eu vou viver para Ele, eu vou fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vou fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim como Mateus largou tudo para seguir Jesus, que eu também esteja largando tudo para seguir a Cristo. Largando tudo que eu digo, largando a busca do meu próprio bem-estar, do meu próprio, como se fosse do meu interesse, do meu egoísmo, da minha cobiça. E, e, e o que é interessante é que quando uma pessoa ela larga todas as coisas para seguir a Cristo, então quando uma pessoa ela se rende, vamos falar aqui, quando uma pessoa ela se rende a Jesus, quando uma pessoa ela se rende a Jesus, por incrível que pareça, essa rendição leva ela a ter paz e alegria no coração. Porque ela é liberta daquilo que prende ela. É assim, no caso de Mateus seria, Mateus quando ele se rende, ele larga aquela mesa onde ele cobra impostos, ele se torna, sabe, é como se aquela mesa aquela mesa prende ele a serviço do Império Romano. Quando ele larga aquilo, ele encontra ele é liberto daquilo. Ele encontra como se fosse uma nova vida, mas uma vida
Não é uma vida parada, monótona, passiva. É uma vida cheia de aventuras. Ele vai ver Jesus sendo crucificado, ele vai ver Jesus ressuscitando dentre os mortos, ele vai escrever o Evangelho segundo Mateus. Ele vai ter uma outra vida. E, e foi o que aconteceu com Mateus. Ele teve vida abundante pelo fato de ter largado todas as coisas e seguido Jesus. Como é que eu devo viver? Parecido com o que Mateus fez. Os discípulos de Jesus, por exemplo, não foi só Mateus que largou tudo. Pedro também, Pedro, João, eles largaram as redes para seguir Jesus. Eles apostaram a vida deles em Jesus. E eu estou falando para vocês, aquele que faz isso encontra paz, alegria, encontra uma vida diferente, uma vida nova. Tem que ser assim. Bom, pessoal, então indo para a conclusão, como provo o meu valor? Já falei para vocês que desde pequeno eu corro atrás de querer provar que eu valho alguma coisa. Então isso foi através de estudos, trabalho, mesmo, sei lá, um monte de coisas aqui que eu faço, eu fiz e faço talvez na minha vida querendo provar o meu valor. Só que isso daqui é uma vida desse jeito, é uma vida bastante estressante. Hoje em dia, sinceramente, eu não me preocupo muito em provar que eu valho alguma coisa. Por quê? Porque eu descobri que Jesus me valoriza muito. Então, por que eu vou me preocupar se, por exemplo, meu chefe na escola me acha bonito ou feio? Se Jesus me valoriza, se Jesus entregou a sua vida por mim, se Jesus me valoriza como Maria, sua mãe, como seus irmãos, por que eu vou me preocupar tanto assim com a opinião das outras pessoas? O fato de eu entender que Jesus me valoriza muito me traz paz ao coração. E como que eu devo viver? Eu devo viver a minha vida como Mateus fez. Mateus, ele abandonou digamos, a busca da sua própria vanglória, né, riquezas, e ele abandonou o ganha-pão para seguir a Jesus. Jesus se tornou a fonte da vida para ele. Não estou falando que eu vou abandonar o meu trabalho agora para seguir Jesus, não é isso que eu estou falando. Mas a forma como eu entrego, como eu vejo o meu trabalho hoje, como eu vejo o meu ganha-pão, a forma como eu vejo é bem diferente da forma como eu via antes. Da forma como eu via antes era algo bastante pesado, estressante. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia eu acho até, de certa forma, eu acho que eu estou muito mais tranquilo no serviço, muito mais em paz hoje do que eu era antigamente. Então, eu tenho vivido de uma forma mais prazerosa, com mais satisfação no coração, é, justamente porque eu não estou provando o meu valor para ninguém, não faço questão disso, e porque eu sei que sou muito valorizado por Jesus. Isso acabou tendo um impacto enorme na minha vida. Por que eu tô aqui pregando e gastando meu tempo preparando pregação, revisando o texto, um monte de coisa? É porque eu quero também que Jesus tenha um impacto também na sua vida, né? Assim como eu encontrei paz, eu quero que você também encontre paz. Eu acho que a missão de todo cristão é se expor e dar testemunho de Jesus. É o que eu estou fazendo agora nesse YouTube. Então, obrigado pessoal por ter assistido aqui a pregação. Até mais.